sanitária a respeito de doação de produtos recolhidos para catadores, por exemplo. Então, não existe uma objeção em relação a isso, desde que o produto seja descaracterizado, porque se um produto ele volta, ele pode ser utilizado, ser revendido e entrar de novo dentro do serviço de saúde. Então, a inutilização implica aí na descaracterização completa do produto. Então, acho que, em linhas gerais, o texto é esse, os pontos mais importantes. Obrigada. Estela, só antes de abrir aos demais leitores, seria interessante explorar um pouquinho com você qual a relação que depois haverá desse normativo com as questões relacionadas à defesa do consumidor, ao recall e os procedimentos que já estão previstos para produtos em geral que não são dispositivos médicos. Uma das contribuições que o próprio DPDC nos encaminhou foi da gente inserir na resolução a garantia do cumprimento em relação à lei da defesa do consumidor. Isso é um dos itens das disposições finais, é que esta resolução ela é complementar e não tira as outras legislações vigentes que têm que ser cumpridas também. Então, de uma certa forma, isso também ele fortalece para as questões de defesa do consumidor, porque já é uma ação, já tem então caracterizado um risco ou uma demanda específica, em que a empresa é obrigada a te fornecer para o SNVS informações a respeito de segurança e eficácia do produto, e que então pode subsidiar a decisão do DPDC em relação a uma ação de defesa do consumidor. E a questão da publicização das informações, né? Porque hoje muitas vezes elas são feitas num âmbito empresa, distribuidor ou empresa, hospital, e nem sempre a informação é veiculada de forma a tornar transparente a informação quando cabível e quando necessário, de forma que o usuário tenha de fato o domínio daquilo para poder julgar ou decidir qual é o melhor procedimento que ele tem que tomar. Bom, então abro a discussão, os leitores. Com essa análise, nós tínhamos dito legal, nós já começamos com o procurador tem outros dados. Jaime. Boa tarde, Estela. Estela, minhas perguntas são a respeito da consulta pública, tá? Eu queria saber quais foram os pontos principais destacados na consulta pública, que você pode destacar para a gente, quais foram os pontos principais levantados nas contribuições da consulta pública. E eu queria ter uma ideia também, mais ou menos, de que contribuições foram acatadas e das que não foram acatadas e um motivo, por gentileza. Eu não tenho aqui sistematizado todos os seus questionamentos, mas assim, os pontos principais em relação à consulta pública foi em relação a prazo. Normalmente o nosso grande problema é tempo, que é em relação à notificação e ao início de ação de campo, porque as empresas tinham medo, principalmente em relação a aquelas que vão ser necessários uma veiculação em veículos de massa, precisa ser peticionado aqui submeter a mensagem à anuência da Anvisa. Então eles tinham um certo receio de que existisse uma certa morosidade entre o tempo da petição e da anuência, e para que eles pudessem disponibilizar a informação e surgisse algum atrito junto ao Ministério da Justiça, porque o DPDC também cobra uma veiculação imediata. Mas a gente conseguiu acordar as questões do prazo, isso já na audiência pública, não houve muito. Acho que isso foi resolvido, a gente acatou, não tanto, mas acatou, porque na verdade eles preferiam que a anuência não segurasse as decisões de consulta, de veiculação, mas eu acho que no final o que a gente deixou bem claro é que o que a gente pretende é que o usuário seja cuidado. Então, se existiu uma morosidade, é para que a empresa se manifeste ou que vá a público e libere a informação para que em nenhum momento
alguém seja lesado em função de uma demora de informação, né? Em alguns pontos o que a gente fez foi rever as questões de texto, né, para mais adequação em relação, por exemplo, a gente não tinha colocado cadastro, a gente tinha colocado só dentro do registro, e hoje existe dentro da área de registro também não é figura, mas a situação de cadastro. Eu acho que muitas coisas foram em relação à adequação, por exemplo, porque a gente já tem uma outra norma, que é a RDC 67, que fala da notificação compulsória, então adequando o que já existe de definição, para que não existisse confusão, né? Para que exista uma harmonização. Uma outra coisa que as empresas discutiram muito foi essa do item do artigo 12. Isso foi uma solicitação feita em reunião, já no início das discussões, antes de ser uma consulta pública, enquanto era minuta ainda, e que houvesse um destaque para que os distribuidores eles pudessem se enxergar dentro dessa resolução como participantes do processo. Apesar de na lei 79094 isso está disposto, né, porque todos os entes da cadeia, mas as empresas ainda sentem uma certa dificuldade quando eles precisam de informação a respeito de rastreabilidade dos seus produtos, porque muitas vezes o entendimento é que a rastreabilidade é da empresa até o distribuidor, do distribuidor para frente fica em um mundo meio sem controle. Então isso foi importante para que os distribuidores possam saber que tudo que eles vendem tem que ter nome e sobrenome por uma ação de campo. O que mais aqui? Eu acho que de uma forma geral, Jaime, assim, não houve muita discordância. Algumas coisas que a gente sentiu que houve uma discordância maior e que a gente não conseguiu dar muita resposta dentro da nossa resolução, e essa foi uma dificuldade que a gente teve quando a gente conversou com o pessoal da GFIP também em relação a medicamentos. É um pouco da visão de São Paulo, né, do PROCON São Paulo, porque eles acham que algumas coisas que a gente trabalha de risco, de divulgação, de trabalhar essa informação, vai contra o Código de Defesa do Consumidor, porque para eles tudo tem que ser publicizado, não dá para fazer critério de risco, porque tudo é risco na realidade. E essa foi talvez a nossa maior dificuldade, se debruçar sobre um texto e tentar identificar linha a linha aquilo que eles apontavam e que a gente não entendeu como ferindo a legislação vigente, porque a gente entende que aquilo que o Ministério da Justiça tem que fazer não está em confronto com aquilo que a agência sanitária faz na avaliação de risco. Acho que, de forma bem geral, foi assim, isso que a gente entendeu do texto, não teve muita alteração, foi uma ou outra adequação do texto. E na reunião final, a gente convidou todas as pessoas que tinham enviado contribuição para a gente, e acho que não foi uma reunião conflituosa, foi uma reunião bem consensuada, bem tranquila. Não sei se responde. Pelo que eu estou entendendo da sistemática da resolução aqui, é o detentor do registro, ou responsável pelo produto, que cabe selecionar o meio de comunicação que vai ser feita na divulgação da mensagem alerta. Isso. É isso? Isso mesmo. Tá. E eu imagino que essa seleção do meio de comunicação está diretamente ligada ao risco que a permanência daquele produto no mercado gera. É isso? Risco de distribuição. E abrangência. Risco de abrangência da distribuição. Isso. Tá. E depois a gente tem um prazo aqui, que é o prazo de anuência prévia da mensagem de alerta, que é 5 dias. Isso. É isso? E depois nós temos um prazo de notificação da ação de campo para a Anvisa, um prazo de 3 dias. São dois prazos diferentes mesmo? É porque assim, ele tem um prazo de notificar para a Anvisa em até 3 dias, tá? E a partir, mas assim, é porque aqui ele está, a gente colocou meio que resumido, mas o 3 dias em caso de, quando ele vai fazer a divulgação, em veículo de mídia,
ele tem 3 dias e somado mais 2 para fazer a vinculação. Então a gente está se dando um prazo meio restrito também aqui internamente para trabalhar, apesar de a gente não ter apontado o prazo, mas ele tem que nos pautar em até 5 dias corridos, contados a partir da decisão. Ficou claro? O quadro para mim é o seguinte: ele tomou a decisão de fazer ação de campo. Isso. Em 3 dias ele tem que informar a Anvisa. Isso. Em 5 dias ele tem que submeter a mensagem de alerta. Isso. Em até 5 dias. Porque muitas vezes eles têm todo um trabalho interno de. Isso foi a discussão que a gente fez com eles em relação a preparar, eu não sei bem os termos de imprensa, mas preparar a peça, o que vai ser feito. Então seriam pelo menos 2 dias de trabalho. E a grande discussão aqui foi o nosso prazo de resposta, não o prazo da informação deles. O prazo de resposta nós não temos, na verdade, né? Não existe prazo de resposta para a Anvisa aqui. Vamos colocar. Pergunta minha, parece que você não escutação oral nisso, Não, sobre esse item não. Sobre a questão do medicamento. O prazo de 360 dias. O prazo de 360 dias ele foi concedido em função do quê? Porque, na verdade, não existe nenhuma adequação que deva ser feita durante nenhuma adequação de processo de produção, na verdade, se acontecer um evento que justifique uma ação de campo na semana que vem, por que essa resolução não poderia ser aplicada? Assim, na realidade, isso foi um item que durante a audiência pública a gente pautou 180 dias. Este foi um outro celeuma que foi criado, porque eu não sei se apesar de tudo, dentro do Brasil, apesar de eles fazerem ação de campo, de fazerem com regularidade ação de campo, uma coisa que a gente sempre é pautado em reunião isso não faz parte, a notificação à vigilância sanitária não faz parte dos procedimentos das empresas, porque isso não está em regramento. Então, no entendimento da empresa, existe sim um processo de treinamento interno, de revisão de processo de trabalho, que, assim, pode ser revisto. Para nós, se o entendimento é que isso é mais simples do que as empresas estão pautando, para nós não existe nenhum impedimento legal de que seja 180 dias ou imediatamente, né? Mas essa foi uma solicitação de que eles tivessem um prazo para que eles pudessem, nesse prazo, já irem adequando seus procedimentos, fazendo as suas notificações, porque muitos já usam deste prazo, inclusive, para fazer as notificações para a Anvisa. A gente teve a mesma experiência com a resolução 67, a RDC 67 de notificação de eventos adversos, que as empresas já começaram a usar o sistema, fazer notificação, entender quais eram, como ia se comportar dentro desse processo de trabalho, tanto as nossas manifestações como as respostas que eles tinham que dar, para que quando começasse de fato a ser cobrado pelo sistema, eles já estivessem preparados para isso, né? Mas concordo com você em relação a não existe alteração de linha de produção, não existe nada nesse sentido. Já me só colaborar com essa última dúvida sua, eu acho que é possível, sim, pensar no prazo menor do que esse. Realmente, eu não sei imediatamente, embora depois desse episódio relacionado aos influentes mamários, essa situação tem se tornado bastante visível, quanto que uma atividade como essa é importante. Eu imagino que a maior manifestação de dificuldade de cumprimento do prazo deva vir dos importadores, que normalmente não devem ter estrutura de organização para coordenar uma atividade dessa, grande parte deles, o que não significa que precise ser assim. Talvez a maior demanda não tenha vindo dos produtores, não tenha vindo dos grandes importadores, empresas pequenas. Importadores
tenho receio porque elas vão ter que ter uma estrutura que seja capaz de absorver ou mesmo contratar esses serviços que podem ser prestados por terceiros, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa questão que você levanta do prazo, ela se torna bastante visível e ganha uma importância grande quando nós observamos o quanto que a fragilidade da circulação da informação, das medidas que podem e devem ser adotadas pelos detentores de registro quando se configura um problema em relação ao seu produto, seja por desvio de qualidade, seja por problema de um efeito ou mesmo uma atividade não conhecida, seja por uma fraude criminosa, como aconteceu na questão dos implantes, medidas dessa natureza e uma comunicação sistemática organizada em visa acabam sendo fundamentais. Eu acho que esse é um tema para a gente poder aprofundar aqui na reunião, ainda antes da deliberação, sobre a aprovação ou não da norma. Eu não sei se você tem já uma proposição de alguma alteração em relação a isso. Na verdade, a minha questão não é nem se o prazo é grande ou se o prazo é pequeno, é porque esse prazo não é outro prazo, na verdade. Não, em relação a esse prazo eu não tenho observações, não. O que me preocupou um pouco em relação à minuta diz respeito à mensagem de alerta. Porque em nenhuma parte da norma, pelo menos eu não consegui identificar, e espero me ajude se eu estiver correto, eu consegui vincular a utilização de um meio de comunicação de grande circulação a essas duas variáveis, que é risco e abrangência. Eu não vi isso escrito aqui, que a eleição do meio de comunicação pelo patrocinador da ação de campo deve levar em consideração a abrangência e o risco. E aonde que eu acho que isso pode criar confusão? Pode criar confusão quando a gente vai no artigo 9º e nota que, no inciso 1º, a gente dá um prazo de 3 dias corridos para a utilização de veículo de mídia de grande circulação. Certo? E no inciso 2º, nós damos um prazo de 3 dias corridos em caso de séria ameaça à saúde pública. O critério da abrangência, por exemplo, ele fica evidente que ele faz toda a diferença aqui. Na verdade, porque num caso a gente tem 3 dias para uma notificação prévia de séria ameaça à saúde pública, e no outro caso a gente tem 3 dias para um caso de ter que utilizar veículos de grande circulação. O que agrega de um caso em relação ao outro? A abrangência, pelo que eu pude entender do que vocês me explicaram. Mas em ponto nenhum da norma esse critério está definido. Uma das discussões que a gente, durante a construção da minuta, a minuta original, ela lá, a gente pautou uma discussão com as justiças sanitárias e com as áreas internas da Anvisa, ela era muito mais detalhada, minuciosa em tudo aquilo que a gente entendia de risco, de problema. E as áreas que hoje já têm uma expertise maior nesta discussão em relação a produtos para a saúde, por exemplo, a área de certificação, que trabalha com as questões do que ela cobra durante o processo de inspeção, o que eles nos apontaram foi que cada vez mais a tendência é você não ser tão específico na norma, de forma que você tenha que detalhar cada item daquilo que você está tornando obrigatório ou não. Para que isso seja também uma possibilidade de discussão e de que o próprio fornecedor, a própria empresa, o próprio fabricante tenha maturidade, sim, para entender aquilo que ele avalia dentro do processo de produção dele, de distribuição, de comportamento do produto, ele consiga avaliar e daí, quando não, a agência sanitária entra, né, tentando fazer essa discussão em conjunto, para que ele possa avaliar isso e dar para nós subsídios para uma decisão. Então, muitas coisas que a gente tinha detalhado na primeira discussão, em 2010, foi limpado da norma, tornando ela mais enxuta desta forma. Assim, por exemplo, a questão de um veículo de grande comunicação, de comunicação em massa, uma das coisas que a gente pensou em relação à abrangência pode não estar associada ao risco do produto, diferente da séria ameaça à saúde pública. Por exemplo, o produto luva de procedimento.
Luva de procedimento não é uma luva estéreo, é uma luva que é a porta de entrada de serviço, mas ela está em todo lugar. Então, você falar que você vai fazer uma notificação simples para um hospital, você não pode não atingir um hospital que está lá no final da, sei lá, da Amazônia, não sei, né? Então, a gente entende que em determinadas situações, numa situação de recall e luvas, eu cito esse exemplo, que luva tem sido rotina para a gente, a perda de selo de certificação, e selo de certificação é critério, sim, de do produto sair do mercado, é um tipo de informação que tem que usar veículos locais ou veículos grandes que deem publicidade a essa informação. Né? Então, eu não sei, pode ser que a norma já esteja tão digerida para mim que eu não consigo perceber um fator de confusão em relação ao entendimento da empresa ou da área. Mas... de outro lado, você pode ter um produto de elevadíssimo risco num ambiente altamente controlado, somente em UTIs de hospitais. Então, você precisaria colocar um comunicado em relação a isso, em qual lugar, para poder chegar de maneira efetiva àquele público que você tende a atingir. Né? Um exemplo extremo. A luva é um exemplo extremo, mas é um bom exemplo. Esse é um extremo, talvez não seja um exemplo perfeito, mas é um pouco esse o jogo do que implica em comunicar mais pessoas e implica a questão do risco. Enquanto que uma coisa pode estar realmente totalmente desconectada da outra. Todos eles ficam claros para mim o que vocês estão falando. Agora eles não ficam claros para mim de lei da norma. É esse o meu ponto. Por exemplo, o Paulo, eu tenho 3 dias para notificar em casos de séria ameaça à saúde pública. Inciso 2. E tenho 10 dias para notificar em caso de risco de ocorrência de evento adverso grave e a situação não se enquadrar em caso de séria ameaça à saúde pública. Muitos desses conceitos já estão definidos na resolução 67, que trata da questão da notificação dos eventos. Não sei se faz algum reporte daqui para lá, mas esses conceitos, essas situações estão definidos na norma que trata da notificação do evento, que ela é significativa para outro tipo de atitude, que é a relação da Anvisa com os detentores de registro, e não do ponto de vista da comunicação de episódios em relação à sociedade como um todo. Porque assim, a questão do evento adverso grave, quando a gente entendeu que ele era uma séria ameaça à saúde pública, porque ele tinha uma distribuição maior, ele entra no inciso 2. Aqui um evento adverso grave, a empresa já nos notificou pela 67, já tem que estar na notificação, se não notificou, ela já cometeu uma infração sanitária. Né? E aqui o evento adverso grave em 10 dias, a gente entende isso como também as situações mais controladas. Então tem um risco, mas não quer dizer que de fato já tenha acontecido, ou se já aconteceu, já tem uma situação mais controlada dentro de um serviço específico, com pacientes específicos que estão sendo mais cuidados. E tem uma outra lógica que a gente seguiu aqui, é a questão das discussões internacionais. Isso aqui é o prazo que já está meio consensuado no âmbito mundial. Então, tudo bem, não precisamos seguir as mesmas coisas, mas quando você vem para uma discussão de criar uma normativa, que você está tendo também como espelho outros organismos internacionais que a gente tem dialogado, existe assim, uma discussão de que você também siga uma mesma lógica de raciocínio dentro dos mesmos problemas apontados. Isso quanto aos prazos ou quanto às hipóteses? Quanto aos prazos? Quanto aos prazos. E evento adverso grave, 10 dias. Séria ameaça à saúde pública, em muitas situações também estão com 10 dias. A gente já estreitou aqui, no caso do Brasil, para 3 dias. No caso de grave ameaça à saúde pública, o prazo de comunicação compulsória pela 67, qual é esse? São 72 dias. Vou concluir as perguntas. Bom, eu acho que
ficou aí, então, para a questão da gente poder deliberar a questão do prazo. Eu acho que, pela informação, a consulta pública não era esse prazo. A consulta pública era os 180 dias. Na consulta pública, ela estava com 360. Aí, na audiência pública, né, como uma sugestão interna, daí foi uma sugestão interna da área, nossa sugestão. Porque ninguém mudou a contribuição, lógico, ninguém ia dar uma contribuição diminuindo o prazo. Nós enxugamos para 180 dias. E daí apresentamos como uma discussão nossa. E, assim, acho que foi uma das coisas mais consensuadas naquela reunião foi que não houvesse alteração do prazo. Então, nós devolvemos para 360. Mas eu acho que se a gente pode liberar que são 180, a gente trabalha com 180. Para nós, assim, a área está preparada para a discussão. Não, mas eu acho que a questão aí é relevante a ponderação que o Jaime fez, né? Qual é o motivo do prazo? Certamente é para que essas empresas tenham condições de se prepararem para isso e não criarem mais problemas de solução. Né? Mas eu penso que se nós estamos primando tanto pela consulta pública, pela audiência pública, e esse tema for um tema discutido na audiência pública, eu acho que é respeitoso com o processo como um todo, que seja mantido o prazo que está sendo proposto via a própria consulta e a própria audiência pública. Né? Se tivesse passado desapercebido ou não tivesse sido reforçada a necessidade de manter o prazo de 360 na audiência pública, eu acho que nós discutimos, mas se isso foi na consulta, assim, se houve manifestação de que esse prazo é altamente óbvio, absolutamente suficiente para que não se tenha problema em cumprir. E com o histórico desses últimos meses, onde a diretoria teve depois de alterar vários prazos por argumentos que apareceram depois e que não estavam claros, eu particularmente acho que seria respeitoso manter o prazo proposto na consulta pública e na audiência civil. Nós estamos prontos para receber essas notificações, nós estamos prontos. Porque assim, são duas, nós não definimos, nós não declaramos na resolução que as notificações deveriam vir via sistema, porque o sistema, o Notivisa, ele não foi feito para notificação de gestão de campo. Ele essa revisão que o sistema está passando, ele contempla isso. Então, na consulta, o que a gente colocou é que a gente vai disponibilizar formulários. Né? Então, o que a gente pensou por meio de instrução normativa, então, né, após a aprovação da resolução, vai disponibilizar os formulários para que as empresas, então, coloquem ali as informações que sejam padronizadas. Você tem um tempo estimado para poder estar com essa possibilidade? Dos formulários? Assim, a gente já tem uma base, porque esse formulário a gente já discutiu. Então, eu acho que para colocar, disponibilizar como instrução normativa, em 30 a 60 dias no máximo eles estão prontos. O que eu estou imaginando é que nós não precisamos também a restrição de só colocar após 360 dias. Não, os formulários não. Se o formulário estiver pronto, nós podemos deixar à disposição, porque com certeza o produtor responsável vai fazer isso com a maior celeridade. E para nós facilita, porque a informação vem já padronizada. A posição da ANSER possa nos ajudar, ou seja, é o prazo máximo obrigatório, né? O que não significa que alguém possa fazer a notificação a semana que vem. 67 foi assim. Basta que nós tenhamos a disponibilidade do mecanismo pelo qual se faz isso. Então, acho que a diretoria pode solicitar, ou mesmo se isso já está praticamente pronto, já está pronto, pedir que no ato da publicação nós já disponibilizemos o formulário para que a notificação e a comunicação seja feita. Mas isso ameniza um pouco essa sensação de que isso tudo só vai começar a acontecer daqui já. Só uma última.
só um complemento ao que eu vinha perguntando, Estela, o artigo 9º, na parte de descrição das hipóteses em que o prazo é 10 dias ou o prazo é 3 dias, não houve nenhuma celeuma, nenhuma crítica, nenhuma contribuição ou nenhum pedido de esclarecimento a respeito do que significa cada uma dessas hipóteses durante a consulta pública. Não houve nada. E a consulta pública tem uma participação efetiva. Ou seja, se sente que setores representativos do setor regulado que vai ter que cumprir essa norma foi suficientemente representativo na consulta. E eles participaram da construção da minuta antes também, né? Quando a gente aprontou a minuta, a gente já chamou essas associações para discutir o tema e para que, durante a consulta pública, ela não sofresse assim, alterações que tivesse que reiniciar os trabalhos. Então não houve nenhum desentendimento a respeito disso. Bom, mais alguma ponderação ou dúvida? Não havendo ponderação ou dúvida, eu vou submeter a proposta então, à votação dos diretores, já agregando o encaminhamento de que a UTVIG e o VIG deve disponibilizar na publicação da resolução os formulários que possibilitem as empresas que possam fazer e ter interesse, já o façam de forma. Cecília. Jaime. Então, aprovada a resolução da diretoria colegiada por unanimidade, constando já o encaminhamento de que o VIG deverá providenciar, no ato da publicação da norma, a disponibilização dos devidos formulários para comunicação à Anvisa das ações de campo a serem desenvolvidas pelas empresas. Passo imediatamente ao item 2.12, a proposta de consulta pública sobre o minuto de resolução de diretoria colegiada que dispõe de critérios técnicos para o registro de produtos cáusticos e corrosivos sob responsabilidade da Agência Geral de Semeantes e a Mary, que está conosco, vai apresentar a diretoria qual é a proposta de texto a ser submetido à consulta pública. Mary. Boa tarde a todos. Vou pedir para colocar a apresentação. Bom, a nossa proposta de consulta pública ela estava na Agenda Regulatória de 2011 e passa automaticamente para a Agenda Regulatória de 2012, tendo em vista que só há pouco tempo nós cumprimos todos os trâmites das boas práticas. Essa daí. Essa minuta, essa proposta, ela foi construída em um grupo de trabalho interno composto pela GGSAN, a Gerência Geral de Toxicologia e a Gerência Geral de Serviços de Saúde. E ela é uma revisão da norma 163 de 2001 e um condensado também da RDC 240 de 2001. Oi. Posso continuar? Bom, os objetivos é atualizar padrões, né, e consolidar as duas RDCs e algumas portarias, tem duas portarias ainda da antiga Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária que trata desse assunto, né? Então, e trazer os novos conceitos do Sistema Global de Harmonização de Classificação Modular de Produtos Químicos, que a gente já harmoniza nessa norma também. Bom, trazendo um comparativo entre as duas RDCs e a nova proposta, até o próprio nome da norma a gente está propondo a mudança, né? Seria o regulamento técnico para produtos saneantes fortemente ácidos e fortemente alcalinos, mudar para regulamento técnico, né? Para revisão, alteração, atualização dos procedimentos e requisitos técnicos para o registro de produtos saneantes corrosivos à pele ou que causam lesões irreversíveis aos olhos. Esse já é um conceito também que a gente traz do GHS. Bom, a gente preparou um comparativo do que muda, né, nas duas normas, justamente para apresentar para os senhores. Nessa questão, a gente atualiza a questão do pH, conforme a resolução já 59 de 2010, que antes era pH em solução 1%, na mesma temperatura,
E agora a gente propõe o pH na forma pura, né? Também trazendo que a abrangência desse regulamento seria para produtos saneantes nacionais e importados. Os novos conceitos, corrosivo à pele e lesão irreversível aos olhos, a gente trouxe mesmo do GHS. Corrosivo à pele é um produto que causa lesão irreversível à pele, ou seja, necrose visível em toda a epiderme e atingindo a derme na sequência de sua aplicação, no máximo 4 horas durante o ensaio. E a lesão irreversível aos olhos, produção de lesão nos tecidos oculares ou uma degradação grave da visão na sequência da aplicação do produto na superfície anterior do olho, que não é totalmente reversível nos 21 dias seguintes à sua aplicação. Né? Um exemplo desse tipo de produto é a soda cáustica. Bom, eu passei. Bom, a outra alteração também é a questão das metodologias que serão aceitas. A gente abre para a nova proposta a questão das metodologias da OECD, não fechando em uma específica, que na nova de 2000 já amarra, e também trazendo a proposta de aceite de outras metodologias alternativas, como as metodologias de uso in vitro, que não usa apenas os animais para os testes. Né? Uma outra mudança é o que a abrangência, também nessa questão da abrangência, o que se excetua, né, deste regulamento, que são os produtos à base de hipoclorito de sódio e cálcio, com teor de cloro ativo menor ou igual a 6%. É uma alteração por conta dos produtos que nos têm chegado, os produtos já degradaram em alguma, quando já vai encaminhado para o teste. Então, seria uma atualização. E os produtos de uso profissional, de venda restrita à empresa especializada, eles também se excluem do regulamento, mas eles têm que seguir os dizeres do anexo, que são os dizeres de rotulagem. Nessa norma, a gente mantém, né, dois avanços da norma de 2001, que é a questão de ser uma embalagem rígida, reforçada, de plástico, de difícil ruptura, hermética, com tampa de dupla segurança para abertura por crianças. É um avanço. O outro avanço também é a detecção pelo tato, justamente para garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência visual, que possam adquirir esses produtos nas gôndolas dos supermercados. Então, esses produtos já vêm com a detecção pelo tato. Né? As duas normas que eu citei anteriormente da antiga Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde é justamente a portaria 8 e a portaria 13, né, de 87 e 88, justamente que proibiam os saneantes, esse tipo de saneantes em forma de aerosol ou então em forma de saco plástico. A gente ainda encontra algum produto irregular, soda cáustica em saquinhos plásticos, que é eminentemente proibido. Bom, e os dizeres de rotulagem, a gente também já traz a preocupação, né, de atualizar frente ao GHS. Essa é uma das principais mudanças. A gente retiraria as duas figuras que são obrigatórias, a figura do cáustico corrosivo manteria, mas a figura da caveira, a sugestão do grupo é que retire já a atualização pelo GHS, porque o GHS retira a figura da caveira desse tipo de produto. Nós apresentamos já essa proposta na Câmara Técnica, no ano passado, em novembro do ano passado, em dezembro na Câmara Setorial, e já também discutimos com as associações do setor regulado essa proposta. Né? Então chega já uma proposta já bem consolidada nas discussões. Né? É isso. Obrigada. Só a primeira discussão, Cília, Jai. Você tem alguma observação? Você tem para fazer? Nesse caso aqui, eu acho que a gente tem que pensar numa regra de transição mais compatível
com as alterações, que são alterações significativas, inclusive de rotulagem, que estão sendo propostas. Vocês veem que a resolução aqui do vigor na data da publicação, e a gente está sempre na regra para estoque, né? E a menção à transição que a gente está fazendo aqui é apenas para produtos, nono, né? O produto já registrado deve adequar-se ao disposto neste regulamento no momento da revalidação ou da primeira solicitação de operação. Eu creio que aqui várias empresas vão encontrar problema, porque algumas certamente estão com processo em trâmite, né? Processo de revalidação em trâmite. Então, como é que ficam as empresas que não, as empresas que já têm o peticionamento na Anvisa, lá na GGSAN, a gente aprova na regra antiga, né? Mesmo quando sair a publicação da nova RDC. É porque vocês vão ter que encontrar dificuldade para aprovar na regra antiga. Porque a partir do momento que sair essa RDC, a regra antiga vai estar revogada. Vocês estão revogando a regra antiga aqui no artigo 11. Sim. Mas é o peticionamento. É quando eles forem solicitar a adequação. Então, talvez tenha que ficar claro isso daí aqui, tá? Porque isso daí foi o mesmo problema que aconteceu na GGBOS, na RDC 16. A gente fez isso na 59 de 2010 também. Tá? Um outro ponto importante também é que eu não estou certo se é melhor a regra de transição ser dessa forma, adequação na primeira reabilitação ou na primeira solicitação de alteração, ou conceder um prazo fechado para que todos façam essas adequações. Porque na primeira solicitação de alteração pode ser uma alteração de solicitação de razão social. Não é? Isso. Então, essa alteração, que seria uma alteração simples de rotulagem, vai automaticamente catapultar todas essas alterações que estão sendo propostas aqui. O que geralmente é feito na área é a abertura de um novo assunto, que é a readequação à norma, né, na questão do assunto. Então, isso já é usual na GGSAN, a questão de abrir um assunto que esses produtos já vão se readequar à norma que for produzido. Mas meu ponto não é nem a questão do assunto. Meu ponto é o seguinte: eu tenho estoque de produtos produzidos, eu tenho estoque de embalagens produzidas, vou fazer uma alteração da razão social ou do responsável técnico da minha embalagem. Essa solicitação de alteração que eu estou fazendo vai exigir, na forma como está aqui, que eu promova a alteração das embalagens de todo o meu estoque de produtos acabados e de todo o meu estoque de embalagens produzidas. Sim. Certo? Isso eu creio que tem que ser melhor medido na regra de transição, porque o impacto disso vai ser um impacto grande. Sim. A dificuldade da área técnica em colocar um prazo, né, para que todos se adequem é justamente pela capacidade da equipe técnica analisar esses processos. Nós temos uma equipe muito reduzida, e se a gente dá um prazo de 1 ano, 2 anos, a questão da equipe, né, a gente pode atrasar muito essas análises. Bom, está inscrito o Max, procurador, depois a gente vai retomar esses itens para discussão antes da deliberação. Sim. A partir do peticionamento. Seria mais alguma consideração sua? Uma observação, porque acredito que o artigo 8º não é necessário que ele participe nem mesmo de uma consulta pública, como é o caso. Em relação à fala do Dr. Jânio, concordo com a colocação que ele fez, mas entendo que isso é uma consulta pública e talvez a área possa apresentar uma perspectiva, uma redação para a questão da transição que nós possamos aprovar na semana que vem, na próxima reunião de diretoria colegiada, para que a gente pense na transição para evitar os mesmos problemas que nós temos ultimamente em relação à postergação de prazo, o entendimento se deu tempo, se não deu tempo, se esgotou estoque, se não esgotou estoque.
coisas dessa natureza. Então, a minha proposta é para que retire, que a área prepare um novo artigo para o período de transição e, em seguida, na próxima reunião, nós possamos submeter a aprovação. Essa é a minha proposta. Você já teria alguma proposta de alteração do texto? Eu tenho, acho que a proposta tem que ir na linha mais ou menos do que foi feito com a RDC 16, mas é longo para se tratar aqui. Então, eu também sou favorável que a área faça alteração e resubmeta a próxima de polo para a gente deliberar a liberação para a consulta pública. Tá, e eu perguntaria apenas aos diretores se há algum, do ponto de vista do corpo da norma proposta, de algum outro item, das questões técnicas envolvidas, se há alguma outra ressalva ou ponderação, né, porque o que eu estou entendendo é que nós agendaríamos a apreciação final numa reunião não aberta ao público. Então, é exportar, não, eu entendi, mas seria exportar aqui outros temas que pudessem ser de interesse também das pessoas que vão depois poder participar do processo de consulta pública, que possam fazer de maneira mais efetiva. Então, de fato, o que a gente reconhece é que a preocupação maior foi justamente não gerar com esse processo de transição uma dificuldade interna de não conseguir tratar de maneira apropriada fora do processo de renovação do próprio registro. Né? Mas eu acho que é possível, sim, a direção olhar esses artigos, particularmente o nono, que é o que trata da transição em si, né? Que vai se fazer com produtos já registrados, e também a questão das revogações, aí, como é que relaciona a transição com a revogação. Eu acho que isso é plenamente possível e aí inclui para a deliberação final na próxima reunião de diretoria colegiada, independentemente que ela seja aberta ao público comum. Eu queria uma outra observação a respeito do prazo. Eu não sei se o prazo é 30 ou 60. São 60 dias. E o restante, a norma está clara, ela está bem escrita, etc. A minha grande questão é sobre respeito à transição. E no caso de transição condicionada à revalidação ou à primeira solicitação de alteração, ela pode até continuar com essa sistemática, mas com um prazo casado junto com ela. Porque não dá para ser a partir de amanhã, né, saindo a norma, os registros vão começar a ser renovados a partir de amanhã, que vai ser proposto uma alteração de solicitação de alteração de registro a partir de amanhã, já começam a ter que cumprir uma norma como essa daqui. Aí prevê uma vacância. Nós já tivemos preocupação com esse tema em outras normas e aparentemente as áreas não estão tendo dificuldade de lidar com isso, porque é uma transição complicada de fazer, porque a norma é inteligência, revoga as outras. Você tem documentos tramitando, você tem empresas que estão com a documentação pronta, ou documentos prontos para serem protocolizados amanhã. Né? Quando junta toda essa situação, o que nós observamos aqui é que precisamos tratar melhor disso. Tanto a Procuradoria quanto o núcleo de regulação, se tiver alguma dificuldade, você pode recorrer e o tema vai ser pautado na reunião de diretoria colegiada do dia 7 de fevereiro, que é a data da próxima reunião. Mais alguma questão a ser colocada? Então, não havendo, nós estamos mantendo o tema na pauta da reunião de diretoria colegiada, que retorna no dia 7, que é a data da próxima reunião, que não é aberta ao público, mas acho que já cumprimos aqui o papel de dar publicidade a essa norma que vai ser submetida à consulta pública nos próximos dias. Obrigado, né? Passo, então, na sequência ao item 2.1. Pular o 16. É o item 2.3, proposta de consulta pública também
sobre o minuto de resolução de diretoria colegiada que dispõe sobre a notificação, identificação e quantificação de produtos de degradação e medicamentos. É uma norma da área da gerência de medicamentos e que nós temos os nossos colegas da genética, que eu quero que se identifiquem, que vão apresentar o tema à diretoria colegiada aos presentes e aos aqueles que acompanham a reunião pela internet. Vamos falar um pouco sobre essa norma, nessa proposta de consulta pública, de produtos de degradação, Agência Geral de Medicamentos. Eu sou a Sâmia, da GGMED, área de registro. Então, vou falar um pouquinho sobre o histórico normativo, de como surgiu essa proposta, né? Então, assim, a identificação e quantificação desses produtos de degradação e medicamentos, eles estão presentes, né, nas nossas normas desde 2002. E, em particular, no item 2.2.6 da RE 560, que já hoje não está mais em vigor, no item 2.6 e 2.8 da RE 398 de 2004, que também não se encontra mais em vigor, e atualmente presente no item 2.9 da RE número 1 de 2005, né, que traz nesse item o seguinte dizer, né, ela preconiza a realização do ensaio de identificação, quantificação de produtos de degradação e método analítico correspondente no estudo de estabilidade ou justificativo de ausência técnica desse item. Então, assim, falando um pouco sobre a história do produto de degradação nas nossas normas. Então, apesar de existir esse arcabouço legal desde 2002, o corpo técnico da Anvisa, especial GGMED, as áreas de registro, começaram a solicitar essa informação nos registros e pós-registros dos medicamentos em meados de 2008, principalmente para medicamentos similares e genéricos, que seria o ponto maior, mas talvez um pouco mais crítico da situação. Então, em 2009, houve uma espécie de redação de instrução normativa, conhecida como a IN número 1 de 2009, que trazia um texto bem breve falando sobre a necessidade da apresentação desses dados de degradação de medicamentos. No entanto, essa IN ela foi revogada, foi colocada no site da Anvisa e logo foi retirada, com a intenção de propor uma espécie de proposta, né, mais robusta, com a participação do setor regulado, no qual foram feitas várias reuniões, né, debates técnicos, e aí, com isso, a partir desses debates técnicos, foi construída essa proposta de consulta pública que hoje está sendo pautada aqui, né, nessa reunião. Então, o que seriam esses produtos de degradação? Isso está até na nossa norma e está também alguns itens legais já presentes em outros guias internacionais. Então, produtos de degradação seriam impurezas resultantes de alterações químicas, né, que surgem durante a síntese do fármaco ou durante o armazenamento, produção do medicamento, devido aos efeitos da luz, temperatura, pH, umidade, em relação à reação com o recipiente ou devido ao contato com a embalagem primária. Esse quadro está um pouco pequeno, mas ele traz assim, a grande preocupação da agência reguladora no sentido dessas substâncias. Existem alguns produtos já descritos, amplamente escritos em literatura, que, quando degradados, surgem substâncias, né, conhecidas como produtos de degradação, que têm um impacto sanitário, em termos de risco sanitário, que seria a grande preocupação e talvez objeto dessa normativa. Então, tem alguns exemplos aí para citar, posso citar alguns, né? Meropenem, por exemplo, quando degradado térmico e básico, eles surgem algumas substâncias que são citotóxicas. Maleato de nalapril, quando degradado, também surgem alguns produtos de degradação que podem levar até comprometimento da biodisponibilidade do medicamento. Então, aí esse quadro ele traz uma relação de alguns casos que a gente pode verificar em literatura, demonstrando a nossa preocupação e talvez o objeto da construção dessa norma que propõe a avaliação desse produto de degradação nos medicamentos. Então, aqui é só realmente uma tabela ilustrativa. E aí o texto, né, inicial da nossa resolução orientaria e especificaria os parâmetros de identificação e quantificação de produtos de degradação e método analítico correspondente em sua estabilidade.
E então, assim, essa nossa norma ela traria os requisitos, né, para como seria avaliado esse produto de degradação, e elas estão em acordo com o que os guias internacionais trazem, principalmente os guias do ICH, né, que todo mundo é amplamente utilizado a nível mundial, e os guias do EMA, os guias do TGA. Então seria basicamente esse o foco da nossa proposta de consulta pública, que a gente pode estar abrindo agora para questionamentos. Nós temos uma solicitação de manifestação de terceiros. O Henrique da ANAC tem 5 minutos para fazer as suas ponderações e observações. Boa tarde. Primeiramente agradeço a concessão da manifestação. Os laboratórios, não só associados da ANAC, mas de todas o Parque Fabril, né, nacional e quem tem registro de produtos junto à Anvisa, acompanharam, né, o desenvolvimento desse assunto, o histórico, né, conforme já exposto. E o ponto que nós gostaríamos que fosse levado em consideração, né, nós não foi apresentado assim o texto da consulta, né, mas colocado assim um panorama e o histórico. Mas o ponto principal seria ter uma forma de tratamento diferente entre medicamentos que já estão no mercado, principalmente os que estão no mercado há bastante tempo, em relação a esse tipo de pesquisa, e em relação aos produtos novos, moléculas novas, onde se não tem conhecimento, né, nenhum dessa molécula, né, da ação no organismo, né, isso de início, né, isso aí faz parte nesse tipo de pesquisa dentro da cadeia de desenvolvimento do medicamento. Então, isso é uma situação. Agora, para medicamentos antigos que estão no mercado, seria importante ter um tratamento, né, diferenciado, e inclusive porque é um produto que já está no mercado, já consumido pela população, e com os medicamentos importados, né, em vários países, inclusive também. Então, o risco sanitário, né, que se tem, né, sobre composto de degradação, está comprovado com o uso, né, o tempo de uso. E ao mesmo tempo, né, que sugerimos, né, apesar de já ter tido bastante discussão em outros fóruns, né, em outras gestões da Anvisa, para que depois da consulta pública fosse feito um workshop sobre o resultado dessa norma, né, onde seria colocado, debatido com especialistas e a aplicação dela, né, antes de virar resolução, né. O resultado do workshop, da consulta pública, seria por a atualização do workshop para depois sair a resolução. Uma sugestão, que a gente vê isso com muito bons olhos, assim, sair uma norma, né, que é uma norma muito técnica. É isso, obrigado. Eu que agradeço, Henrique, e de fato as preocupações da ANAC, elas são próximas às nossas também. Nós sabemos que é uma norma de cunho eminentemente técnico, nós conhecemos as dificuldades que existem a respeito do tema, do que se refere ao grau de conhecimento do produto, dos seus produtos de degradação, das suas rotas de síntese, e certamente a preocupação nossa é submeter esse texto à consulta pública, ter a expectativa de uma participação intensa das empresas, dos seus setores de controle de qualidade, certamente, Cecília, o envolvimento da equipe da farmacopeia, também no acompanhamento, tanto das contribuições na consulta pública, quanto na elaboração do texto final, né? O que normalmente nós estamos assegurando
A lei da consulta pública é a audiência pública antes da publicação, antes da submissão à diretoria colegiada. Então, certamente, nós vamos ter aí o processo de 60 dias para consulta pública, depois o tempo de consolidação, e antes de vir a diretoria colegiada para a apreciação do texto final, uma audiência pública. E como esse é um tema técnico, certamente a audiência pública se traduz nessa possibilidade de discussão que está sendo colocada, e também seria incoerente colocar o texto de consulta pública numa ADCOL aberta ao público e depois não fazer isso com o texto final. Então, certamente, essa norma virá uma reunião de diretoria colegiada aberta ao público para apreciação pela diretoria colegiada. Então, a gente tem a consulta para participação pública, a audiência pública para um debate mais apurado de detalhes e ainda uma reunião aberta ao público para o debate antes da aprovação da norma. Que se nós não conseguirmos fazer uma norma que atenda todos os quesitos sanitários necessários e consiga ser também altamente compreensível pelas empresas com tanta participação pública, senão nós vamos ter que errar muito até a aprovação final da norma, mas eu acho que a sua colaboração é importante e muito bem-vinda. Henrique, eu abro então aos diretores para as manifestações que entenderem que devem fazer, colocando em discussão a resolução, a proposta de consulta pública. Jaime, alguma consideração? Jaime não tem consideração. Maricília também não tem nenhuma consideração a fazer. Bom, então eu coloco já em votação a proposta de consulta pública e entendo que tanto Jaime quanto Maricília já se manifestaram favoravelmente e então considero o texto aprovado por unanimidade. Muito bem, parabéns aos colegas da GGMED, e assim que publicar, eu espero que as entidades da indústria possam repercutir o máximo possível nos seus departamentos técnicos para que nós tenhamos condições de receber todas as contribuições que são necessárias. Então, eu agradecer a toda a equipe do trabalho, aos coordenadores, aos técnicos, aos gerentes e ao nosso gerente geral que está lá ao fundo, o Roberto Reck também. Maricília, antes de entrarmos na pauta de julgamento de processo para os recursos, está pedindo um recesso de 10 minutos e nós vamos gentilmente conseguir cuidar por enquanto.